Sexto ano de História, boa tarde, vamos para a semana 5 da apostila, tá bom? Vamos falar sobre o segundo triunvirato, 3 generais no governo. Depois que o Júlio César foi assassinado, os seus parentes indiretamente tomaram conta do Império Romano. Então nós tivemos aí Marco Antônio, Otávio e Lépido, tá? Aí o Marco Antônio conseguiu eliminar os outros dois de uma maneira, né? Otávio conseguiu eliminar os outros dois e centralizou o poder em um império, tá bom? Nesse período, o Império Romano cresceu muito e dominou a Europa, a Ásia e a África, dominou toda essa região aqui. E o que fica no meio dessa região? O Mar Mediterrâneo. Aí vem essa expressão aqui do latim, Mare Nostrum, o mar é nosso, né? Porque todo o Mar Mediterrâneo, o imenso Mar Mediterrâneo, agora estava sob o domínio romano. Para ter um território de um tamanho tão grande, algumas iniciativas, alguns organismos foram criados. Entre eles, a política do pão e circo, ou seja, para entreter a população, ou seja, eu distribuo o trigo, alimento para as pessoas não passarem fome e não realizarem greves ou revoltas, e dou alguma distração. Qual é essa distração? Na época era os gladiadores, os grandes espetáculos entre gladiadores. Todo mundo já viu ou vai ver ainda alguma vez aí o filme Gladiador, famosíssimo, né? Então, os gladiadores eram escravos que lutavam pela sua liberdade, somente o vencedor, o último, era o que sobrevivia, era o que ganhava sua liberdade. Alguns gladiadores ficaram extremamente famosos em Roma, viraram quase estrelas, e era um espetáculo muito admirado pelas pessoas do período, né? Era como se fosse o futebol de hoje em dia. Para você ter um território tão grande, você precisa ter alguns organismos. Por exemplo, uma língua única. Então daqui, nesse período que vai surgir o latim. E do latim vai surgir o espanhol, vai surgir o português. É dessa ramificação que surgem várias das nossas línguas hoje em dia. O italiano é um pouco parecido com o português em algumas palavras. O espanhol e o português, muitas palavras. Por quê? Porque eles vêm da mesma raiz. E qual é essa raiz? O latim. Nesse período, então, nós tivemos uma certa homogeneização, ou seja, a Europa e a África, as partes dominadas por Roma, estavam em paz, né, por causa do pão e circo, da alimentação, de uma certa prosperidade que o Império Romano trouxe, né? Então, podemos falar em romanização. O que é isso? Em torno de todos os territórios, do imenso território dominado pelos romanos, houve uma homogeneização de cultura, ou seja, os caras da Ásia, os caras da Europa e da África tinham a mesma cultura dos gladiadores, os mesmos hábitos alimentares, a mesma língua que é o latim. Então o que eu estou querendo dizer é que houve o quê? Uma homogeneização, as diferentes áreas do Império Romano se tornaram coesas na língua, na cultura em geral. Para você interligar um território tão grande, você precisa de estradas, né? Várias estradas e várias leis foram criadas também. Vários códigos de leis foram criados para manter a população ali sem organizar rebeliões sociais, né? Então o Código Romano é uma das bases do direito atual, né? Você que tem um parente advogado, alguma coisa do tipo. Então todo esse período ele é caracterizado por paz romana, paz com X mesmo, tá? Porque vem do latim, a paz romana, o período de expansão do Império Romano, tá bom? O exército, obviamente, era super importante, né? Para manter as fronteiras e manter a disciplina na sociedade, e por isso que esses líderes do exército cada vez mais ganharam força e influência na política. O Marco Antônio, o Júlio César, o Lépido, o Crasso, ou seja, os grandes generais de Roma acabaram cada vez mais se tornando importantes no cenário político, tá bom? Então foi metade aí do terceiro capítulo. Tchau!